A primeira vez que acordei e vi Vinícius me olhando, eu fingi que ainda estava dormindo. Não porque eu não entendi o que estava acontecendo. Pelo contrário, eu entendi rápido demais. Ele era o melhor amigo do meu pai. E essa era a parte que devia ter me feito levantar do sofá, acender a luz e fingir que nada tinha acontecido. Mas eu não levantei. Eu fiquei ali, de olhos fechados, enquanto ele estava do outro lado da sala, quieto demais para alguém que só estava passando. Vinícius não chegou perto, não disse meu nome, não fez nada que eu pudesse chamar de errado. E esse foi o problema. Porque se ele tivesse feito alguma coisa, eu podia culpar ele. Mas ele só olhou. E eu fiquei fingindo dormir, com medo de abrir os olhos e descobrir que eu queria que ele chegasse mais perto. 2 dias antes, eu ainda achava que aquele verão ia ser normal, sabe? Aí meu pai colocou uma xícara na pia e falou aquilo como se estivesse avisando que tinha comprado pão. O Vinícius ia ficar lá em casa por alguns dias. Só isso. Uma informação simples. O tipo de coisa que uma pessoa equilibrada escutaria e responderia sem transformar em crise interna. Eu, infelizmente, nunca fui essa pessoa. O Vinícius? Você lembra dele? Eu perguntei como se não lembrasse. Mas eu lembrava, sim. Quer dizer, mais ou menos. Ele era aquele adulto que aparecia em churrasco, aniversário, fim de ano, sempre rindo com meu pai e chamando todo mundo pelo apelido. Na minha cabeça, ele ainda era só isso, uma memória antiga andando pela casa com um copo na mão. O problema é que memória antiga não devia voltar com mala, barba por fazer e cheiro de perfume caro misturado com praia. Vinícius. Quando ele chegou, eu entendi na hora que minha lembrança estava desatualizada. Vinícius não parecia uma memória do meu pai. Parecia o tipo de problema que entra pela porta carregando a própria mala. Camisa clara aberta no colarinho, pele marcada de sol, cabelo escuro meio bagunçado, sorriso fácil demais para alguém que não sabia o estrago que estava trazendo sem saber. E eu odiei perceber tudo isso tão rápido. A primeira coisa que Vinícius disse olhando para mim foi que eu tinha crescido. Era uma frase normal. Devia ter morrido ali. Mas não morreu. Porque ele não falou como quem só reconhece o filho de um amigo. Ele olhou como se estivesse tentando encaixar a criança que lembrava com o cara que estava na frente dele agora. E eu respondi qualquer coisa idiota, porque meu cérebro escolheu aquele momento para abandonar o trabalho. Luca, ajuda ele com a mala. Tá. Meu pai mandou eu ajudar com a mala. Claro que mandou. Porque o universo tem um senso de humor péssimo e adora colocar a pessoa errada a meio metro de distância da gente. Eu peguei a alça da mala no mesmo instante em que Vinícius segurou também. Nossos dedos quase se tocaram. Quase. E foi só isso. E mesmo assim eu fiquei irritado comigo mesmo, porque meu corpo reagiu como se tivesse acontecido muito mais. A casa parece menor. Talvez você que tenha ficado grande demais. Enquanto eu levava a mala pelo corredor, Vinícius comentou que a casa parecia menor. Eu disse que talvez ele tivesse ficado grande demais. Foi uma resposta automática. Sarcasmo é ótimo quando a gente precisa esconder que está prestando atenção demais. Só que ele riu. E isso piorou tudo. Porque eu descobri que gostava do som antes de ter tempo de me defender. No jantar, meu pai falou por uns 20 minutos sem respirar. Isso era normal. O que não era normal era Vinícius me perguntar se eu ainda surfava,
me olhando do outro lado da mesa como se realmente quisesse ouvir a resposta. Eu disse que sim. Então ele perguntou se podia ir comigo no dia seguinte. E aí eu devia ter dito qualquer coisa sensata. Devia ter inventado horário, maré ruim, dor de cabeça, compromisso, morte súbita. Mas eu só pensei que queria ver se ele acordava cedo mesmo. Foi aí que eu devia ter percebido que a conversa tinha mudado de lugar. Ainda estávamos na mesa. Meu pai ainda estava ali. Tinha prato, copo, barulho de talher. Tudo normal. Mas, entre mim e Vinícius, já não parecia jantar. Parecia aposta. E o pior é que eu gostei. Gostei de ver ele entrar no jogo sem precisar perguntar as regras. Gostei de sentir que eu tinha provocado alguma coisa e que ele tinha entendido exatamente onde eu queria chegar. Só que eu ainda era ingênuo o bastante para achar que aquilo era controle. Não era. Era só o primeiro momento em que eu confundi perigo com coragem. Naquela noite, eu fui para o quarto fingindo que estava tudo sob controle. Vinícius estava no quarto de hóspedes. Meu pai estava na sala. A casa era a mesma de sempre, mas alguma coisa tinha mudado. Eu sabia que era errado antes mesmo de acontecer qualquer coisa. E talvez por isso eu tenha dormido tão mal. Porque tem problema que a gente só percebe quando já está torcendo para ele bater na porta de manhã. Você acordou mesmo? Bom dia. Na manhã seguinte, eu saí com a prancha debaixo do braço, já esperando encontrar a varanda vazia. Era o resultado mais seguro. Vinícius teria dormido demais. Eu iria para a praia sozinho, e aquela conversa do jantar viraria só mais uma provocação idiota que ninguém levou a sério. Mas ele estava lá. Descalço, cabelo bagunçado, café na mão. Como se tivesse todo o direito de aparecer cedo demais na minha rotina. E eu odiei a parte de mim que ficou satisfeita. Porque não parecia só que ele tinha acordado cedo. Parecia que ele tinha escolhido aparecer. Você sempre surfa tão cedo assim? Tem menos gente. Ir para a praia sempre tinha sido a parte mais fácil do meu dia. Eu sabia o caminho, sabia o horário, sabia onde a areia ficava mais firme e onde o vento batia primeiro. Com Vinícius ao meu lado, tudo ficou estranho. Não porque ele fez alguma coisa. Foi pior. Ele não fez quase nada. Só caminhou perto bastante para eu perceber o ombro dele, a voz baixa, o cheiro de café misturado com perfume e sal. Eu tentei olhar para frente. A praia estava ali. Mas pela primeira vez, o caminho parecia menor do que a distância entre a gente. Agora eu entendi. Entendeu o quê? Você gosta do silêncio. O problema de alguém acertar sobre você rápido demais é que não dá tempo de fingir que não doeu. Vinícius olhou para o mar, depois para mim, e falou como se tivesse acabado de descobrir uma coisa óbvia. Eu queria responder com deboche. Queria dizer que ele não sabia nada sobre mim, que 2 horas dentro da minha casa não davam direito a diagnóstico nenhum. Mas a frase entrou antes da defesa, porque ele não falou como quem queria impressionar. Ele falou como quem tinha prestado atenção. E isso era muito mais perigoso. Eu fiz a coisa mais madura possível quando alguém me entendeu sem permissão. Fugi para o mar. Tirei a camiseta, peguei a prancha e disse que ia entrar. Era rotina. Eu fazia aquilo quase todo dia. Mas rotina muda quando tem alguém olhando.
E Vinícius estava olhando. Não de um jeito que eu pudesse reclamar, nem de um jeito óbvio, sabe como? Era pior. Ele olhava como se estivesse tentando não olhar demais. E meu corpo percebeu antes da minha cabeça. Quando voltei da água, Vinícius ainda estava ali. Isso não devia significar nada. Afinal, ele tinha dito que ia assistir. Mas uma coisa é alguém dizer que vai assistir. Outra coisa é perceber que ele realmente assistiu. Ele olhava para mim, molhado, ofegante, segurando a prancha como se eu tivesse acabado de sair de uma prova que eu nem sabia que estava fazendo. E disse para mim que eu era bom. Eu respondi que ele parecia surpreso só para não responder a verdade. E a verdade era que eu gostei. Gostei demais. Vinícius admitiu que estava surpreso bem assim, sem tentar consertar. Eu disse que ele era honesto, e ele respondeu que honestidade era um hábito dele. E eu lembro de pensar que aquilo era exatamente o tipo de frase que adulto dizia quando queria parecer misterioso. O problema é que funcionou. Funcionou tão rápido que eu fiquei com raiva. Porque Vinícius não estava fazendo muita coisa. Ele só estava ali. E mesmo assim parecia que a manhã inteira tinha começado a girar em volta dele. Aí Vinícius perguntou da faculdade, porque aparentemente amanhã precisava me bater em mais de um lugar. Meu pai tinha falado que eu ia começar em breve, parece. Eu respondi que meu pai dizia muita coisa. Foi uma saída rápida, quase boa. Só que Vinícius não riu do jeito que os adultos costumam rir quando acham que a gente está sendo dramático. Ele continuou olhando. E isso me irritou mais do que se ele tivesse rido. Porque, quando alguém ri, você pode odiar a pessoa. Quando alguém presta atenção, complica. Sabe, Luca, não saber ainda não quer dizer que você está atrasado. Aquilo não parecia conselho. Conselho normalmente vem com um manual escondido atrás. Cobrança, comparação. Aquela cara de adulto que acha que está ajudando enquanto empurra você para a mesma estrada de todo mundo. Vinícius não empurrou. Só falou. E eu odiei o alívio que senti. Porque até ali, eu conseguia fingir que o problema era simples. Eu estava atraído pelo melhor amigo do meu pai. Ruim, mas simples. Só que depois daquela frase, ficou pior. Porque ele deixou de ser só alguém que eu queria olhar para virar alguém que eu queria escutar. Eu joguei a frase sem pensar muito. Era para ser uma defesa do tipo: quem é você para falar da minha vida? Só que Vinícius não reagiu como eu esperava. A resposta dele veio seca, baixa, direta. E de repente, eu fiquei com vergonha da minha própria provocação. Porque tinha uma pessoa ali. Não só o homem bonito que entrou na casa do meu pai, mas uma pessoa cansada, ferida, muito mais perto de quebrar do que parecia. Eu não sabia o que fazer com aquilo. Com o divórcio, com a praia, com ele falando baixo demais, com a vontade absurda de dizer alguma coisa que prestasse. Então pedi desculpa. A frase saiu inútil, mas pelo menos saiu. E Vinícius respondeu tão seco que eu ri antes de conseguir escolher uma reação melhor. Foi errado rir. Talvez. Mas ele riu também. E por 2 segundos, o peso saiu do rosto dele. 2 segundos. Foi o suficiente para eu querer ver de novo. Vamos animar um pouco. Veio até aqui só para assistir eu surfar?
Eu estava sendo educado. Péssima desculpa. Eu devia ter parado ali. Essa frase aparece muito nessa história. E quase nunca antes de eu fazer a coisa certa. Eu devia ter pegado a prancha, voltado para casa, deixado Vinícius na areia com a dor dele e a minha confusão. Mas eu olhei para o mar, depois para ele, e decidi piorar a situação com a ferramenta mais segura que eu tinha: deboche. Não parece coragem, mas para mim, sempre foi o jeito mais fácil de pedir alguma coisa sem admitir que eu estava pedindo. Eu não pensei nas consequências práticas do meu convite. Esse foi meu primeiro erro. O segundo foi continuar olhando quando Vinícius começou a tirar a camisa. Eu tentei disfarçar, de verdade. Olhei para o mar, para a prancha, para qualquer ponto seguro que não fosse ele. Só que tem coisa que entra pelo canto do olho e destrói a pessoa do mesmo jeito. Ombros largos, pele bronzeada, marca de sol, corpo adulto, real, perto demais. E eu, que tinha chamado ele para a água como se estivesse no controle, descobri que controle era uma piada muito mal contada. Na água, eu recuperei um pedaço da vantagem. Pequeno, mas real. Vinícius era maior, mais forte, mais adulto, mais tudo. Só que em cima da prancha, ele parecia a pessoa mais desconfiada do mundo. E eu sabia o que fazer. Aproximei para corrigir a postura dele, porque era isso que fazia sentido na cena. Pelo menos, foi essa a desculpa que meu cérebro escolheu. Minha mão encostou no ombro dele. A brincadeira morreu na hora. Não porque o toque foi grande. Foi quase nada, na verdade. Mas tem toque que não precisa durar para entregar a intenção inteira. Daí a prancha deu de virar. Foi pouco, mas o bastante para o Vinícius perder o equilíbrio e segurar minha cintura. Acidental, rápido, perfeitamente explicável. Esse era o problema. Porque a mão dele não ficou tempo suficiente para ser culpa, mas ficou tempo suficiente para eu sentir. E quando ele disse meu nome, a água pareceu sumir por um segundo. Não foi romântico nem bonito. Foi pior. Foi claro. Ele percebeu. Eu percebi. E nenhum dos dois tinha uma piada pronta para escapar. A voz do meu pai veio da varanda antes que qualquer um de nós tivesse coragem de fazer alguma coisa com aquele silêncio. E foi quase engraçado, porque a realidade voltou no pior momento possível. Vinícius soltou minha cintura como se a água tivesse queimado. Eu me afastei rápido demais. Meu pai estava longe, acenando da casa, sem saber que tinha acabado de salvar ou destruir alguma coisa. Vinícius olhou para ele, depois para mim, e eu vi no rosto dele a decisão chegando antes da fala. Ele ia recuar. Claro que ia. Homens adultos sempre acham que podem escolher a hora de começar e a hora de parar uma coisa. Só que eu já tinha começado junto. Naquela noite eu caí no sofá sem querer. Pelo menos foi isso que eu disse para mim mesmo. A televisão estava ligada abaixo. A casa estava escura. Meu pai tinha ido dormir. Eu devia ter ido também, mas fiquei ali, fingindo que não estava esperando nada. Aí ouvi passos no corredor. Não abri os olhos de uma vez. Só o bastante para ver Vinícius parado do outro lado da sala. Ele não chegou perto. Não falou meu nome.
Nem fez nada que pudesse virar desculpa, mas olhou para mim do mesmo jeito que tinha olhado na água, como se já tivesse passado do ponto em que fingir resolvia alguma coisa. Eu continuei fingindo que dormia, porque se eu abrisse os olhos, ele ia ter que explicar por que tinha parado ali, e eu ia ter que explicar por que uma parte de mim queria que ele chegasse mais perto. Vinícius foi embora da sala sem dizer nada, e isso deveria ter me ajudado, mas não ajudou. Porque se ele tivesse chegado perto, eu podia dizer que a culpa era dele. Se ele tivesse falado alguma coisa, eu podia fingir que fui levado pela situação. Mas ele só parou, olhou e escolheu ir embora. Foi aí que eu entendi o tamanho do problema. Não era só desejo, não era só curiosidade, não era só a coisa idiota de querer alguém que eu não devia querer. Vinícius também queria. E mesmo assim ele estava tentando ser o homem correto. O que seria bonito, talvez, se não doesse tanto. Alguns dias se passaram depois daquela noite. Não muitos. Só o bastante para a casa fingir que tinha voltado ao normal. Meu pai continuava falando alto na cozinha. Vinícius continuava respondendo pouco. E eu continuava entrando no mar cedo demais, como se água salgada resolvesse alguma coisa. Por fora, nada tinha acontecido. E talvez essa tenha sido a parte mais difícil. Porque quando uma coisa muda só por dentro, ninguém te dá licença para agir como se doesse. O Vinícius vai embora hoje. Meu pai falou aquilo durante o café, como se estivesse dizendo que ia chover mais tarde. Eu olhei para o Vinícius. Ele não pareceu surpreso. Claro que não. A mala já devia estar pronta antes de eu saber que existia uma despedida. Surgiu uma coisa, ele disse. Foi a explicação inteira. E eu entendi com uma clareza humilhante que a coisa que tinha surgido era eu. Eu encontrei a mala em cima da cama, aberta, quase pronta. Tinha uma violência estranha nisso. Não era grito nem briga. Não era porta batendo. Era camisa dobrada, escova de dente guardada. Era alguém organizando a própria fuga com cuidado. E eu fiquei com raiva, porque ele estava fazendo tudo direito. Até para ir embora. Ele falava baixo para o meu pai não ouvir. Eu também. Essa era a parte ridícula. Mesmo machucado, eu ainda estava ajudando a esconder, protegendo meu pai, protegendo Vinícius, protegendo uma versão de mim que ainda queria sair daquela conversa sem parecer desesperado. Mas eu estava desesperado. Não de um jeito bonito, sabe? De um jeito quieto. O tipo de desespero que fica parado na garganta e espera você engolir. Você vai mesmo fingir que não aconteceu nada? Não. Então faz alguma coisa que seja verdade. Eu não devia ter dito aquilo, mas disse. E talvez essa tenha sido a primeira coisa honesta que eu fiz naquela manhã. Vinícius ficou parado por um segundo. Só um. E quando ele me beijou, não pareceu promessa. Pareceu confissão. A boca dele tremia menos que a minha, mas não muito. E eu segurei a camisa dele com força, porque uma parte de mim já sabia. Aquilo não ia fazer ele ficar. Só ia provar que eu não tinha inventado. Então era real. E você vai embora mesmo assim? É o certo.
A honestidade dele veio tarde, mas veio. E eu descobri ali que verdade também machuca. Às vezes mais do que mentira. Porque mentira pelo menos dá trabalho para desmontar. A verdade só fica parada na sua frente. Ele queria. Eu queria. E mesmo assim ele ia embora. Não por falta de sentimento. Ele ia justamente porque existia sentimento demais para caber naquela casa sem destruir alguma coisa. Meu pai aceitou. Não porque a explicação fosse boa, mas porque adultos aceitam frases incompletas quando não imaginam que existe uma história escondida dentro delas. Eu fiquei perto da escada, braços cruzados, fazendo a melhor cara de quem não se importava. Foi uma atuação quase perfeita. Só não foi perfeita porque Vinícius olhou para mim antes de sair. Foi rápido, pequeno, o bastante para ninguém perceber, o suficiente para me abrir por dentro. Se cuida, Luca. Você também. Foi só isso. 2 frases educadas, quase nada. Mas tem despedida que parece pequena porque precisa caber na frente dos outros. Eu queria dizer alguma coisa cruel. Queria perguntar se ele se sentia melhor sendo correto agora. Queria pedir para ele ficar, só para odiar ele um pouco quando dissesse não. Mas meu pai estava ali. A mala estava ali. A porta estava aberta. Então eu disse: você também. E consegui não quebrar. Na frente dele, pelo menos. Quando o carro sumiu, meu pai entrou reclamando do calor. A vida continuou de um jeito quase ofensivo. Tinha copo na pia, areia no chão, uma toalha esquecida na cadeira. Tudo igual. Só eu que parecia fora do lugar. Fiquei na varanda até conseguir respirar sem parecer que estava fazendo força. Não chorei ali. Não por orgulho. Só porque às vezes o corpo entende que desabar também exige privacidade. Depois eu levantei, peguei a prancha e entrei no mar. Não porque eu tinha superado. Isso é mentira de gente que quer deixar a dor mais elegante. Eu entrei porque o mar ainda estava ali. Porque meu corpo ainda sabia o caminho. Porque mesmo depois de alguém ir embora, a gente continua tendo que caber dentro da própria vida. E foi só quando a água passou dos meus ombros que eu desabei, em silêncio. Ali ninguém percebia. Ninguém via meu rosto direito. Ninguém sabia se era água ou choro. Ninguém precisava perguntar nada. As lágrimas salgadas se misturavam ao sal do oceano. E por alguns minutos, eu deixei o mar esconder a parte de mim que eu não tinha conseguido segurar na varanda. Vinícius não ficou, mas deixou uma coisa que eu levei comigo por muito tempo.